Compartilhar minha tela, então. Vocês estão vendo? Sim. Ok, então já está disponível para você. Eu vou fechar minha telinha, mas não, deixa eu ficar online aqui. Vamos acompanhando todos aí para ver. Então tá certo. Obrigada, Fernando, pelo convite. Meu nome é Caroline Passuelo, sou gerente da América Latina da DNV para uma área que chama Assurance Services. A gente trabalha bastante com segurança ocupacional, segurança do trabalho. E hoje eu vim falar um pouco sobre gestão de risco de acidente e também sobre cultura de segurança, tá? Eu acho que eu vou passar a minha apresentação, trazer alguns pontos que são os mais, eu acho que relevantes nesse momento, tá? E depois a gente vai fazer uma discussão. Então, primeiro apresentar a DNV. A DNV é uma empresa norueguesa que faz garantia de qualidade e gerenciamento de riscos. Hoje a gente tem 5 unidades principais de negócio, está desatualizada aqui um pouquinho. E a minha área trabalha com toda a parte de segurança ocupacional, segurança de processo, segurança de alimentos, para os mais diversos tipos de indústria. A indústria automobilística, toda a parte elétrica também a gente atende. Hoje a gente tem mais de 12 mil funcionários em mais de 100 países. Aqui no Brasil a gente tem 5 escritórios. A gente tem escritório em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Fortaleza e BH, tá? E o nosso propósito é salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente. Tudo que for para a gente fazer com que a vida, a propriedade e o meio ambiente permaneçam, a gente faz de algum dos escritórios. Eu falei antes, falar de novo, se a gente não faz no Brasil, certamente a gente faz em algum outro país, ou alguma outra área de negócio pode fazer também. E a nossa visão é ser uma voz confiável para enfrentar as transformações globais. Esse é um pequeno panorama assim, do que é a DNV, que é uma empresa muito conhecida, muitas vezes por grande público, Copel, nosso cliente, a gente já fez algumas oficinas da parte de comportamento com vocês, Volkswagen também, eu acho que tem toda uma parte de certificação, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns temas e pensar também um pouco sobre essa pergunta, que eu acho que é a pergunta do tema que foi me dado, que é como que a gente faz gestão de riscos de acidente, como que a gente relaciona isso com cultura e se é possível, a gente prevenir alguns acidentes, se acidentes são coisas evitáveis, E a resposta, ela é sim. A gente pode gerir riscos, a gente consegue evitar acidentes, desde os acidentes mais simples até os acidentes mais graves, as fatalidades, e a gente geralmente toma um modelo para a gente conseguir fazer essa gestão de segurança ocupacional, que é um modelo que é um tripé, é um modelo de 3 elementos. A primeira coisa que a gente tem que estar olhando são as barreiras físicas, as instalações, como que isso está nas organizações. Se a gente consegue preparar todo o entorno para o funcionário trabalhar de forma segura. Isso é o suficiente? Não, isso não é o suficiente. Tem outras coisas que também são importantes, mas isso é uma coisa muito importante e é o início, digamos assim, da jornada do trabalhador dentro das organizações que olham para a segurança. O outro ponto, ou o segundo ponto, é como que é o sistema de gestão da organização, claro que sempre voltado para a segurança. Aqui eu não estou falando de um sistema de gestão ISO, se tem alguma certificação específica, não é isso. O que eu estou falando aqui são que a organização possui normas, a organização possui regras, procedimentos que as pessoas conhecem, que as pessoas compreendem e que as pessoas cumprem isso. Então, são coisas diferentes. Dizer que a gente tem uma certificação, porque a gente precisa de um papel para, muitas vezes, fornecer para alguém, e dizer que a gente tem um sistema robusto, onde a gente dá uma estrutura também para que as pessoas tenham práticas seguras. E o terceiro pilar, esse é o segundo pilar, vai em uma ordem um pouco, às vezes, de complexidade,
o terceiro pilar é toda a parte de cultura de segurança e comportamento. O que é cultura de segurança? O que isso tem a ver com a parte de segurança? Né? Quando a gente fala de cultura de segurança, cultura é tudo aquilo que a gente faz porque a gente faz e que não precisa ter ninguém nos dizendo. Então, assim, independente de como que são as minhas barreiras, eventualmente eu tenho equipamentos com mais proteção ou com mais às vezes mais modernos, que oferecem menos riscos, independente de como que tá isso, independente se eu tenho alguém me olhando que vai me incentivar a cumprir algumas regras ou não, como é que eu faço? Como é que eu faço segurança? Como é que eu me porto quando não tem mais ninguém olhando? Isso é cultura, né? E essa, a gente brinca, essa cereja do bolo é uma coisa que evita, claro, sempre baseado num sistema de gestão, dentro de um processo um pouquinho mais duro, que a gente possa fazer gestão eficazes dos nossos riscos e que a gente também consiga evitar os acidentes. Mas não pode ser nem só uma coisa nem outra, né? A gente tem que olhar para esses três elementos simultaneamente. Essa parte de cultura e de comportamento, ela é bem mais recente dentro das organizações, né? A gente sabe que aqui no Brasil isso faz uns 15 anos que isso começou a ser mexido por algumas organizações grandes, a maioria faz uns 10 anos que está trabalhando todas essas questões mais ou menos de cultura e de comportamento, e antes era um assunto que não se mexia, né? Então, tem já bastante conhecimento acumulado, né, sobre isso, sobre a forma de desenvolvimento de cultura e de comportamento de segurança nas organizações. E o que a gente sempre diz que a maioria das pessoas de segurança conhecem, né, a pirâmide de Bird, que é aquela pirâmide que a gente estava falando sobre seguros antes, né, que Frank Bird, que era um securitário, era um cara que trabalhava com seguros, quando ele começou a analisar um pouco os indicadores na empresa dele, do que ele estava mexendo, o que ele fez a partir de um levantamento, né? Assim, que tem uma certa tendência. Para cada lesão grave que acontece em determinado período, em determinada organizações, uma amostra, né? Tem 10 lesões menores, tem 30 lesões materiais e tem 600 quase acidentes. Então, a gente sabe que para a gente prevenir lesões graves, a gente precisa trabalhar bastante nos quase acidentes, né? Que são aqueles aquele quase, né? Assim, aí eu quase caí, aí isso quase bateu em mim, né? A gente precisa segurar isso para que isso não suba e se torne uma lesão grave. E ele foi até aqui, né? O que a gente, quando a gente começa a olhar para a parte de cultura e de comportamento, o que a gente sabe também? Né? O que está por baixo dos quase acidentes, o que estrutura essa pirâmide e o que dá forma para que essa pirâmide vá subindo, né? Embaixo dos quase acidentes, a gente sabe que tem muitos comportamentos de risco, né? Que são aqueles desvios comportamentais. Eu sei que eu preciso, por exemplo, uma coisa super simples, subir a escada segurando no corrimão, nem sempre a gente faz isso. Então, isso é considerado um comportamento de risco. O que está embaixo de um comportamento de risco? Todos os ativadores, os antecedentes, as crenças. O que é isso? São todo aquele conjunto de crenças que as pessoas têm, né, e que fazem elas arriscar. Depois eu vou mostrar um pouquinho a diferença de percepção de risco, de aceitação de risco, mas quando a gente fala de cultura, o que a gente está falando de ativadores, antecedentes e crenças, são aquelas ideias que as pessoas têm sobre por que elas devem fazer as coisas do jeito que fazem, né? Se eu vou, por exemplo, bypassar um procedimento, talvez minha crença, meu ativador seja que o meu chefe, talvez seja uma realidade, valorize mais a produção do que eu seguir todas as regras. Talvez eu tenha uma crença que para a equipe onde eu estou inserida, esse é o comportamento padrão desejado e assim por diante, né? E isso tem também encontra um amparo, digamos assim, dentro de toda a cultura de segurança das organizações. Então a gente consegue pensar essa pirâmide não só olhando os dados que são mais explícitos, que são mais quantificados, né? Que é a pirâmide de Bird mais conhecida, digamos assim, que vai ali até os quase acidentes, mas pensar o que também do que não é visível, do que a gente consegue interpretar que pode estar acontecendo e dando base para aquela lesão grave lá em cima acontecer. Então, assim, quando a gente fala de cultura, cultura é um termo que ele é tão amplo, né? A gente entende como cultura o jeito que a gente faz as coisas. E para a gente compreender isso em cultura de segurança,
a gente diz que a gente precisa quebrar a cultura em pedacinhos, né? Então, assim, eu quero medir, por exemplo, eu vou fazer um diagnóstico numa organização e eu vou medir a cultura de segurança de uma organização. Tá, mas eu faço isso como? Né? Eu vou quebrar a cultura em pedacinho. E esses pedacinhos a gente chama de atributos, né? Então, o que são os pedaços menores que a gente vai conseguir daí sim analisar. Então, o que a gente, quando está falando de cultura de segurança, do que a gente está falando? A gente está falando de colaboração. O que é isso? Como que as pessoas, elas colaboram, como que elas trabalham em equipe e como que elas se ajudam. Porque essa parte da ajuda, ela é super importante para que a gente consiga pegar coisas que eventualmente as pessoas esquecem, que as pessoas não querem fazer, tem um lapso rapidinho. Então, essa parte de colaboração de trabalho em equipe é super importante e precisa ser mensurado. Toda a parte de competência. Daí a gente está falando se as pessoas sabem o que precisa ser feito, de fato. Não se elas tiveram um treinamento, que é bem diferente. Né? Muitas vezes a gente vai, por exemplo, fazer uma investigação de acidente, que é um tema que a gente trabalha. E as organizações, não, mas eu dei o treinamento para esse funcionário. Ok, tu deu, mas ele entendeu de fato o que precisava ser entendido, são coisas diferentes. E aqui a gente trabalha muito mais no campo da compreensão do funcionário do que no que a empresa gostaria que tivesse acontecido. Né? Toda a parte de conformidade, que são as partes das regras, se as pessoas cumprem as regras, se isso é seguido na organização, né? A parte de percepção de riscos, as pessoas conseguem enxergar na volta delas onde tem coisas mais, digamos assim, arriscadas, né? E colocar um farolzinho vermelho ali, né? Se elas conseguem enxergar. Isso tem muito a ver com quem são essas pessoas, onde elas estão trabalhando, qual é a história delas. Não é um preto no branco, né? Não é claro. Tem diversos tons de cinzas aí. Comprometimento gerencial, a gente entende como comprometimento gerencial a visibilidade que a liderança direta dá para o colaborador da importância de segurança na organização, né? Se aquele cara que vai dizer, não, vamos dar uma segurada, pega o teu EPI, faz a tua atividade, ou não, é rapidinho, né? Isso é comprometimento gerencial. Toda a parte do aprendizado da organizacional. A gente sabe que as organizações não vivem só de histórias felizes em relação à segurança, mas quando acontece um quase acidente, um acidente, algum evento indesejado, como que a gente aprende e faz isso circular na organização para que isso não aconteça mais? Né? Isso é um ponto muito importante da gente trabalhar e da gente estar olhando dentro das organizações, né? Essas organizações que estão aprendendo, se estão aprendendo também segurança. Toda a parte de liderança, daqui diferente do comprometimento gerencial, que é um pouquinho, né, mais do líder imediato, o líder mais estratégico, ou a liderança mais estratégica, como que ela comunica as questões de segurança, né, e como que ela demonstra isso, e toda a parte de pressão no trabalho, né, que é um atributo super complexo, né, como que as pessoas percebem isso, como que isso é comunicado na organização, seja consciente ou inconscientemente. Então, esses são os pedacinhos de cultura que a gente analisa e que a gente trabalha. Para a gente depois, ok, a gente analisou. Como que a gente analisa isso? Como que a gente analisa os dados? Como que a gente classifica? Onde que as empresas podem estar? Né? Até algum tempo atrás, só existia uma curva para a gente classificar as organizações em relação à cultura de segurança, que era essa curva de Bradley, né? Que é um modelo que diz que as organizações podem se comportar de 4 formas, basicamente. Que vai do reativo, quando as empresas fazem segurança porque tem que fazer, porque é obrigação, ou porque tem um medo de uma punição do Ministério Público, de outra pessoa se não fizer, né? De outra organização se não tiver. Pode ser dependente, que é quando depende das equipes de segurança, de alguma liderança, se é independente, quando as pessoas já fazem isso de forma um pouco mais autônoma, um pouco mais sozinha, ou interdependente, que é quando, daí sim eu falei do trabalho em equipe, que as pessoas conseguem trabalhar como equipe e se ajudar nesse tema. O que a gente vê que mudou é esse outro segundo modelo, que é o modelo de Hearts and Minds, que ele introduz um outro elemento, que é da parte ignorante, que é quando as pessoas nem fazem segurança, né? Que às vezes é uma etapa que faltava nesse primeiro modelo.
modelo de Bradley. Então, hoje, quando a gente vai avaliar ou a gente vai pensar a cultura das organizações, a gente pode pensar dessas duas formas. Sempre lembrando que aqui são duas escalas diferentes. Se a gente vai medir em Celsius ou em Fahrenheit, porque a cultura não vai mudar, né? O que a gente vai mudar é essa demonstração que a gente tá dando para a organização de como que é a cultura dela. Tá? Eu gosto muito de usar esse modelo, que é o modelo da DNV, para desenvolvimento da cultura de segurança, que ele mostra um pouquinho quando a gente está querendo desenvolver a cultura de segurança, por onde a gente deve ir, né? E ele mostra quatro pontos que a gente tem que ter atenção quando a gente estiver fazendo algum programa de desenvolvimento de cultura ocupacional. O primeiro é a percepção de risco, que eu já falei um pouquinho, né? Que tem muito a ver com como que as pessoas entendem individualmente o risco. E por que que isso é tão importante? Porque esse é o começo de tudo, né? Se as pessoas não se enxergam dentro de um ambiente onde o risco existe, onde ela precisa tomar cuidado, onde ela não é o super-homem, né? Bom, até o super-homem tem uma criptonita, né? Assim, ela, vai ser muito mais difícil a gente conseguir fazer com que ela cumpra as outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Desenvolver percepção de risco dos colaboradores, das equipes, das pessoas, para que elas consigam evoluir na cultura, né? E a organização consiga, na realidade, evoluir na cultura. Um outro ponto, que é a parte de aceitação de risco. O que que é isso? Eu posso, por exemplo, ter uma ótima percepção, só que o meu ganho, muitas vezes, por bypassar algum procedimento, por não cumprir um procedimento, por não seguir uma regra, eu posso aceitar porque eu tenho ganhos muito maiores do que se eu cumpro a regra. Então, isso tem que ser tratado de jeitos diferentes, né? Muita gente tem a percepção de risco, mas por pressa, por um tapinha nas costas, aceita o risco, né? Então, a gente também precisa trabalhar isso e precisa trabalhar isso um pouquinho no entorno, né? Assim, de liderança, de colega. Aí isso já vai saindo do individual aqui da cabeça, já está indo um pouquinho para fora, né? Depois tem toda a parte que a gente falou das competências, que são os conhecimentos, as habilidades, as pessoas de fato estão preparadas para fazer segurança, e são treinadas, estão capacitadas. E depois, no fim, é como que a gente prepara todo um protocolo, todos os procedimentos, as normas, as regras que as pessoas de fato precisam cumprir. Então, esse modelo vai dizendo do mais dentro para o mais fora o que, que as pessoas precisam cumprir. Tá? Alguém abriu o microfone e queria fazer alguma pergunta? Não, então eu vou seguir. Só para a gente ter uma ideia, como que a gente pode, claro, isso são exemplos, né, para a gente aquecer a nossa discussão depois, como que a gente pode transformar esse modelo de desenvolvimento da cultura em ações, né? Uma coisa que eu acho que é super importante, que a gente sempre deve começar, a gente sempre brinca, né? A escada se lava de cima. Então, a gente tem que começar pelas lideranças, né? Deixar claro, fazer guias para os líderes do que eles têm que fazer em termos de segurança, sensibilizar esses líderes, capacitar esses líderes, dar coaching para esses líderes, ajudando eles a implementar muitas vezes ferramentas que eles não sabem. Toda a parte de comunicação organizacional é super importante, né? Ajudar as lideranças estratégicas a se comunicar em relação à segurança, fazer um briefing de segurança, por exemplo, dentro de qualquer fala do presidente, né? Isso comunica muito e isso precisa ser feito, né? Isso vai mostrando um pouquinho, perpassa todos esses 4 elementos que estão aqui. Por exemplo, workshops de percepção de risco, se a gente vê que isso é um problema, train the trainers, ajudar as pessoas que fazem treinamentos a se qualificarem, a executar melhor as suas atividades, né? Tudo isso são atividades, eu fui fazendo uma listinha bem rápida, que podem sair dentro desses 4 elementos. Isso que eu tinha pensado para abrir a discussão. Ótimo, Caroline, obrigado aí por hora pela tua apresentação, né? Deixo já imediatamente aí alguma palavra aberta para o Yuri, para a Andréia, se tiverem alguma pergunta nesse momento. Eu quero falar assim, Caroline, muito boa a sua apresentação, adorei. É sempre muito difícil, né, a gente mudar a cultura e leva tempo, né? Que dica que você daria para a gente começar? Você falou lá, a escada a gente lava de cima para baixo.
Mas como que eu sensibilizo as pessoas, na sua opinião, para mudar a cultura, né? A gente sabe que, historicamente, a gente acaba sendo sensibilizado pelo bolso. Mas você tem outras dicas dentro da sua experiência que a gente poderia atuar e sensibilizar as pessoas para mudar a cultura, no caso da segurança? Tá, eu acho que sim, se sensibiliza pelo bolso, se sensibiliza depois, às vezes, de haver um acidente grave, a gente percebe bastante isso, ou um quase acidente grave. Eu acho assim que, de fato, quem tem que querer fazer essa mudança é a alta liderança. De fato. A gente consegue fazer quando a gente tem apoio, suporte e patrocínio. A gente não pode querer mais quem está lá em cima, entendeu? Então, eu acho que quando a gente tem esse apoio, o que a gente precisa, porque muitas vezes a gente tem e a gente não consegue fazer porque a gente não consegue cascatear. O que a gente precisa fazer é um plano para a gente cascatear, né? Pedir ajuda para a alta liderança, para comunicar isso, para fazer, por exemplo, patrocinar alguns eventos de segurança, comunicações que saiam da caixa do presidente, porque isso tudo vai marcando para todo mundo que isso é importante. Talvez seja uma coisa pequena, mas para quem está escutando, isso significa muito, né? Sabe que uma vez, agora eu lembrei, fazia tempo que eu não lembrava disso, há muitos anos atrás, no meu primeiro projeto na DNV, eu tô há 15 anos na DNV, foi 15 anos atrás isso, a gente fez um projeto gigante com uma mineradora gigante, e a gente levou a alta liderança de uma área de negócio específica naquele dia para fazer coaching com as pessoas na área e para falar com as pessoas na área. Então, era o coaching de uma ferramenta que chama abordagem comportamental, que é chegar nas pessoas, analisar um pouco os riscos nas quais elas estão inseridas. E assim, eram uns caras que ficavam no Rio, eles não iam, geralmente, a gente diz calçar as botas, né? Mas eles foram. E foi tão bonito. Primeiro porque os caras voltaram super energizados, assim. E o segundo, depois a gente passava, cara, a gente acompanhava e a gente via os comentários das pessoas. As pessoas, nossa, é verdade, isso está acontecendo. Ver a alta liderança de bota, de óculos, de capacete, no meio do site, falando sobre segurança, isso está acontecendo. Então, às vezes, esses rounds de segurança, essas conversas na beira da máquina, isso faz muita diferença. É dar visibilidade. Caroline, eu poderia reportar aqui, por exemplo, no caso da empresa onde trabalho, a frequência, a alta frequência em que mudam as diretorias, né? E muitas vezes, por isso também muda a direção também um pouco abaixo, né? Ela também se altera bastante. Tivemos um diretor, uma ocasião, que inclusive ele decidiu se treinar como se fosse um eletricista nosso, a ponto de dele fazer uma operação, era até um homem de 60, beirando talvez uns 70 anos, ele fez uma operação de resgate, uma demonstração da operação de resgate. Isso foi, eu me lembro que foi uma atitude dele, uma apresentação, que ela permeou por toda a organização, né? Mas as empresas vão mudando, né? Então, de repente, você tem uma liderança que ela tem mais esse contato direto, ela tem uma comunicação, vamos dizer assim, compreendida por toda a cadeia da empresa, mas tem outras que não, que ela tem uma atitude, talvez um conceito mais elitista, e não aquela da coisa prática, entendeu? Do ser humano, né? Então, como é que você percebe isso, assim? O que acontece com as empresas quando tem essa alternância? Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que esse cara, ele comunicou em ação o que ele queria, né? É uma coisa assim que é um estilo de liderança. Existem pessoas com outros estilos de liderança, né? O que quando tu começou a falar, eu pensei assim, mas então isso não é um valor para a companhia. Se essas questões de, por exemplo, de segurança, elas vão e voltam, talvez tenha que se aproveitar um pouco quando tiver alguém muito ligado a isso para fazer tornar um valor, né? Talvez para reescrever algumas coisas, porque não deveria ser uma prioridade, né? Deveria ser um valor.
E eu acho que isso confunde bastante as pessoas, na realidade. Sim, Isso sim. confunde Então, é bastante. quase aquela coisa de que as pessoas, eu acho que está muito hoje, assim, claro para as pessoas, a distinção entre governo e Estado, né? Praticamente o que você está falando é que a cultura ela deveria ficar dentro do Estado, né? E o governo passa, mas a cultura deveria permanecer, né? Isso. É basicamente o que a gente está vivendo hoje, aí, fazendo uma comparação com a política, governos, né, no caso. Né? Isso. Deveria ser alguma coisa mais perene e as pessoas passar por isso e ter Sim. claro qual é essa empresa, né? E se adaptar Sim. a isso, e ser um motivo de escolha dessa pessoa, mais alinhado o conselho deveria olhar, enfim. Eu penso um pouco assim, não estou dizendo que é fácil, mas deveria ser. Sim, sim, legal. Luciana, gostaria de comentar, Andréia? Eu achei super legal e até tem um case que a gente fez uma vez uma visita dos juízes a um cliente nosso, porque os juízes tinham, claro, preconceito contra a empresa, assim, você via que os juízes odiavam a empresa, parecia o nome da empresa, era condenação absurda. E aí a gente conseguiu fazer a visita dos juízes, e aí uma juíza, na visita, né, era uma fábrica, ela estava de salto, e ela não queria pôr bota para entrar na fábrica, né? E aí eles falaram, olha, a senhora tem que pôr, senão infelizmente a senhora... Então, assim, isso foi muito legal, sabe? Porque não sei se ela estava fazendo isso justamente para testar, né? Uhum. Mas foi algo assim que marcou na fábrica, sabe? Que não deixaram uma juíza entrar na fábrica sem EPI, né? Como eu disse. Se uma juíza que manda, né, de trabalho não pode entrar assim, sem bota, por que eu posso, né? Então, isso foi muito legal, assim, foi bem interessante, assim. Isso Sim. marca, né? Isso marca, Sim. isso marca muito. Tu comentou a questão do corrimão, né? E eu já estou aí como perito, até me lembrei desse caso, porque a Luciana mencionou a questão de perito, né? De juízes visitando a fábrica, enfim. Eu tive uma ocasião que, visitando uma fábrica, a pessoa da segurança não deixava ao meu lado. E quando a gente ia subir ou descer a escada, ele logo me observava, me chamava atenção para a questão da escada. Que interessante. Talvez tenha empresas que não precisa tal controle, ou que não faça esse controle, né? E aí a coisa, às vezes, o próprio empregado, ele começa a reconhecer que aquilo só é válido para ele, mas não é para todo mundo, né? Por algum motivo, né? Então, por isso, talvez, dentro da administração, ter esse cuidado aí com o visitante, com, enfim, né, com o prestador de serviço, né, é muito sério a questão da terceirização, né, porque dentro da terceirização, você está trazendo para dentro da tua empresa um grupo que pode ter tido outra cultura, desenvolver uma outra cultura de segurança, né, e que vai se misturar ali com o teu grupo, né. Mas E às vezes é positivo, né? Tem um caso de um cliente nosso que eles têm uma planta do lado da Toyota, né? E a Toyota japonesa é super, né? Segurança em primeiro lugar. E eles têm, assume lá, não lembro o nome, tá, gente? Mas assim, eu já fui visitar essa planta e, por exemplo, você vai passar para qualquer lugar na fábrica, eles têm que fazer um negócio assim, ó. Tem que olhar para todos os lados, eles têm um negócio japonês lá. E assim, é um costume que não é da empresa que eu estava, era da Toyota, que estava ao lado, que era cliente deles. Então, assim, foi um costume que foi utilizado de uma empresa ao lado, mas que foi incorporado. Então, você vê como, às vezes, a terceirização, ela acaba sendo positiva. Isso aí eu não lembro o nome, Luciano, mas isso é uma técnica, sabe? De apontar e falar. Então, eles têm esse costume, eles vão fazer alguma coisa, ele aponta para a máquina e fala da máquina. Se ele vai para um caminho, em direção à porta, ele fala da porta e ele aponta para a porta. É um processo que é para ir mentalizando a pessoa lembrar do que ela vai fazer, o que caminho que ela vai tomar, o que ela tem ali na frente, sabe? É bem interessante, é uma técnica, né, no caso. Para perceber o que está fazendo, né? Para
diminuir o risco, porque a partir do momento que você faz tudo no automático, às vezes você não Sim. percebe algum erro, né? Existe estudo estatístico que essa metodologia ela reduz realmente a quantidade de acidentes. Tem que estar André, mais ligado e consciente, né? André gostaria de bem? falar? Tudo bem, Oi, André. tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas peguei um pedacinho da fala da Caroline ali em relação à gestão, né? E é bem isso que ela falou em relação à conscientização das hierarquias de gestão, né? Eu, infelizmente, essa semana tive um acidente numa das empresas que eu atendo como segurança do trabalho, né? Eu faço a consultoria de segurança do trabalho, um acidente inadmissível, né? A limpeza e higienização de uma máquina com esteira, com a máquina ligada. E é uma empresa que é uma empresa familiar que está se transformando numa empresa, vamos dizer assim, Profissionalizada. profissionalizada, isso. Então a gente já vem há mais de um ano trabalhando na mudança de local. Então hoje nós estamos num quadro numa situação fabril. Então não é mais o fundo de quintal da casa da pessoa que foi lá e montou um barracão. Eles alugaram um espaço, uma indústria. Foi feita toda uma reforma. E saímos de máquinas semi-automáticas para uma máquina mega top, o sonho de todo ergonomista e de gestor, que é só apertar botão, ela fala sozinha. Mas aí veio o elefante branco de que temos um risco eminente, um perigo eminente, junto com vários riscos, e a gente já vinha tratando dessa situação desde que essa máquina chegou de São Paulo. Foi contratada uma empresa de São Paulo para automatizar os processos, e desde o início do projeto eu sinalizando, ó, a máquina tem problema, não tem sistema de segurança, a gente tem muito motor aberto, a gente tem muito sistema de rodando aberto, nós temos uma esteira aberta e nós temos 15 entre operadores e auxiliares mexendo nessa máquina. Até então, claro, o processo de implantação sempre é demorado, é trabalhoso e tem ajustes, a gente ainda está tendo ajustes na máquina. Só que uma das coisas que eu sempre priorizei era assim, vamos fazer os procedimentos de segurança como se estivéssemos fazendo no manual ainda. Então, não mudou em nada, a única coisa é que ela está automatizada, né? Vai fazer a higienização da máquina, qual é o procedimento? Desliga a máquina e desliga o painel central, básico. E, infelizmente, não fizeram isso. E a menina acabou prendendo a mão num cilindro, acabou machucando os dedos da ponta, quebrou um dos dedos, e esse dedo, eu não sei o retorno de hoje da consulta, mas provavelmente ela perdeu esse dedo, ele acabou tendo uma necrose, o médico fez toda a sutura, e aí vai fazer a investigação do acidente. Né? E aquilo eu não digeri, desde sexta-feira eu não estou dessa semana passada eu não digeri isso aí, fui na empresa 2 vezes essa semana para tentar entender o que aconteceu, porque eu não admitia, afinal a gente vai mais de um ano falando sobre segurança e tentando falar para a gestão, que são 4 diretores, pai, mãe e 2 filhos, né? De que é necessário. Empresa de quê, Andréia? É uma empresa de fabricação de massas, né? Vários tipos de massa. Não, a gente precisa profissionalizar isso, né? A gente não está mais no chão lá no fundo da casa de vocês. E vocês não podem mais atuar dessa forma na operação, porque senão vocês arrebentam a segurança do trabalho. Então não adianta chamar a atenção dos empregados se a diretoria comete os erros. E aí foi levantada a lebre, mas você não os treinou. Daí então tá bom, então vamos buscar todos os treinamentos. E tem assim, eu devo ter uns 10 slides só sobre higienização da máquina. Inclusive com fotos, claro, não fotos da nossa, agora a gente tem uma nossa, que é o que eu não gostaria de ter, né, do acidente. Temos os vídeos do acidente. Assim, ó, aonde está escrito aqui que não era para desligar a máquina? Como fazer essa higienização com a máquina ligada? É inadmissível um negócio desse. Nossa. Aí a gestão, né, uma das pessoas, mas eu autorizei. Então eu falei assim, opa, vocês ainda não entraram vocês não se conscientizaram de que não precisaria ter esse acidente para cair a ficha, porque daí caiu a ficha deles, de que realmente acontece um acidente, que não é só na casa do vizinho, porque até então era na casa do vizinho, né? O que o vizinho faz é melhor ou é ruim.
Mas essa semana foi assim, uma semana extremamente estressante para eles, porque eles viram todo o procedimento de socorro, o porquê do treinamento da brigada, o porquê do treinamento da CIPA, e que é onde eu fiz questão que eles participassem. Foi uma briga para eles participassem, foram com o bico arrastando, com a pronta ombraça, mas fizeram, né? O porquê das medidas de segurança, por que a gente faz o procedimento operacional padrão, por que a gente faz DDS, né? Por que a gente está o tempo todo em cima do empregado, mas se o gestor ele não se conscientiza de que ele faz parte, afinal ele vai todo dia à empresa, ele vai para a empresa. Caroline, pegando um caso desse, assim, você diria como que a empresa teria que trabalhar lá dentro do seu processo, no caso? É a alta direção, como ela está mencionando, que tem que ser sensibilizada e absorver essa questão da segurança, está no pessoal. Eu acho que a primeira coisa é, assim, ter certeza que o acidente já aconteceu e, infelizmente, não vai voltar atrás. Sim. A gente vê que, depois que acontece o acidente, as empresas ficam desesperadas para fazer as investigações de acidente, fazem de qualquer jeito, né? Eu acho que tem que deixar um pouco baixar a poeira para a gente conseguir pensar. Essa eu acho que é a primeira coisa. E, assim, um acidente, ele nunca tem uma causa. São várias coisas que não funcionaram para o acidente acontecer. É muito difícil, muito raro um acidente que seja uma causa, que seja apenas, vamos lá, faz de conta que não deu treinamento. Isso não existe, entendeu? Tem um monte de outras barreiras, sejam elas físicas, sejam elas de gestão, olhando aqueles 3 pontos que a gente viu no início, ou de cultura e de comportamento, que elas deveriam ter atuado e elas não atuaram. Eu acho que conduzir uma investigação sem procurar culpados, mas procurando causas, é o primeiro ponto para se aprender, né? A gente falou de aprendizado organizacional, aprender com os nossos erros. O que aconteceu agora? Não tem mais como voltar atrás, né? E olhando as causas, não uma causa imediata, né? O funcionário não prestou atenção. Isso não o acidente não aconteceu, isso é uma causa imediata. Agora, por que o acidentado não prestou atenção, se for esse, né? Muitas vezes vai por aí. Porque talvez ele não entendia os riscos da máquina, porque ele estava super cansado, porque a pessoa autoriza. E daí a gente começa a olhar, não aquilo que é o mais raso, né, assim, do pires, mas vamos para um prato mais fundo, né? Vamos para uma coisa mais complexa. É difícil analisar, mas é uma coisa que tem que ser feita com muita tranquilidade e sem buscar culpados, mas olhando fatos. Particularmente, eu percebo muito a dificuldade de um item que você mencionou ali, a questão da percepção de existir o risco. Às vezes o olhar, principalmente quando eu mencionei a questão da terceirização, é a dificuldade daquela pessoa pela pouca prática, enfim, pela não exigência ou a cultura dela já não está inserida essa questão do risco, ela não tem aquele olhar, não tem aquela percepção de que o risco está ali do lado, sabe? O que eles me falaram em relação, só cortando antes da Carol falar, que eles, para acelerar o processo da limpeza, eles permitiram que fizesse a limpeza da esteira porque assim, de uma questão lógica, para a gente acelerar o processo, eu até concordo, liga a esteira, limpa, e eles ficam com o paninho e vão limpando. Só que a gente tem vários cilindros nessa máquina. Então, assim, gente, qual que é a dificuldade de fazer isso com ela desligada? Vai dar um pouco mais de trabalho, vai ter que rodar na máquina. Nós temos 15 operadores, põe 7,5 de um lado e 7,5 do outro, já se dá 10 para cortar, né? Mas não permitir isso. E aí o que mais chocou foi que quando eu fiz a reunião com todo mundo depois, na quarta-feira, porque tava um burburinho, tava uma pandemia, e veio do chão de fábrica. Pois é, a gente sabe tudo isso, mas a ordem veio de cima. E aí a direção estava na reunião. E aí foi aquele balde de água fria, e aí eu fiquei sem ação, né? E todo mundo. E aí foi quando caiu a ficha, depois em off, a gente saiu, foi para a sala da diretoria e falei assim: agora vocês entendem quando a gente fala que vocês fazem parte do processo, que não adianta a gente só cobrar do operador se vocês não entendem o processo de gestão de segurança, não é só criar a norma e não cumprir. Eles, por mais que a gente queira, eles cumprem muito mais do que a gente.
Então não dá para entrar sem a Mas, botina, sem Andréia, o EPI. faz uma limonada desse limão. Agora eles têm um case para contar. Isso aí. De um Sim, erro que eles cometeram. E ó, que eles cometeram, entendeu? sim, Agora o que eles têm que falar é: não vamos mais deixar chegar neste ponto com certeza. para Sim. acontecer outra coisa. Usa, eu faria, né? Faz eles fazer um DDS falando sobre isso. Sim. Todo mundo já sabe o que eles disseram. Polemiza esse assunto, esgota, faz eles serem seus porta-vozes. Sim, 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 Usa a favor de ti, entendeu? involuntariamente eu já fiz isso, né? Agora eu estou trabalhando em cima disso, para a gente transformar isso numa coisa positiva, apesar de ser Claro, extremamente negativo, claro. para positivo, porque se eu deixar, a probabilidade de acontecer de novo é muito maior. Isso, Então a Sim. gente botar já pra baixo, está, não põe para baixo do tapete. sim, Ok. é ruim, né? Mas ao mesmo tempo foi bom, mas ao mesmo tempo foi ruim. Ok, vamos pelo horário aí, não vamos ultrapassar. Vamos deixar então a Luciana se apresentar e trazer para a gente um pouco do conhecimento também. E no caso, ela vai entrar aí bem nesse aspecto, que é a questão desses passivos trabalhistas, né? Eu até tinha pedido aqui para o grupo, de alguma maneira, trazer alguns exemplos. Acho que a André já jogou aqui um prato cheio para nós aqui. Fica à vontade, Luciana. Tá mudo, Luciana. Ai, desculpa, gente. Agora que eu vi que eu estava muda. Então, eu já me apresentei, então vamos lá. Aqui. Sejam muito bem-vindos, né? Fazer conta que vocês estão entrando no escritório. Bom, para a gente primeiro falar sobre norma de segurança do trabalho na questão legal, a gente tem que entender o que é de responsabilidade da empresa e o que é do empregado, né? Então, da empresa é cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto a precauções. Então, o exemplo que a André deu foi justamente o contrário, né? Foi uma ordem de serviço contrária à precaução, né? A tomar no sentido de evitar acidentes ou doenças e a adotar medidas que lhe sejam determinadas pela regional, né, do trabalho e facilitar o exercício da fiscalização. Já para o empregado, ele também tem obrigação de observar as normas de segurança, inclusive as instruções em que trata o artigo anterior, que é as instruções do trabalho, né? Colaborar com a empresa na aplicação desses dispositivos, então, entre aspas, né, quando ele recebe uma orientação de que ele deve limpar a máquina pelo gestor, ele fala, não, mas espera aí, isso não está de acordo com o que eu aprendi, que a André me ensinou. Né? Isso também é uma obrigação dele. E conhecer, em última instância, todas as situações dos delegados regionais de trabalho, porque isso é impossível, né? Ninguém conhece, só os realmente especializados aí que sabem todas as decisões de ofício da Delegacia Regional do Trabalho, mas isso é obrigação do empregado, tá? Está na lei. A norma, com certeza, é responsabilidade de todos, né, de segurança do trabalho. E aí, dentro das responsabilidades quanto às ofensas, né, vem várias responsabilidades, né? Vem a responsabilidade trabalhista, no processo trabalhista mesmo, de danos morais, danos materiais. Essa moça, por exemplo, ela pode entrar com uma ação pedindo uma indenização também por perda de capacidade laborativa, né? A responsabilidade tributária, porque a partir do momento que fica caracterizado que o prejuízo que ela teve é um prejuízo causado efetivamente para a empresa por culpa da empresa, o INSS ele pode requerer esses benefícios, né, em ação de regresso contra a empresa. Tem a responsabilidade criminal, né? Ele é responsável por qualquer. Isso aí seria uma lesão corporal, né? Inclusive, entende-se que com culpa, né? Não houve intenção, mas houve culpa porque assumiu o risco, né? E também a responsabilidade civil, né? Porque o empregador, ele é responsável por qualquer ato dos seus empregados. Então, esse gestor que orientou a moça a usar a máquina sem estar, limpar a máquina sem estar desligada,
ele vai ser responsável porque o seu empregado fez essa determinação, tá? A responsabilidade trabalhista vem desde pagamento de adicionais, estabilidade do empregado, as próprias reclamações, multas administrativas e ações civis públicas. Na parte tributária, vem o aumento da alíquota do SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho, e o FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, né? Previdenciário, está errado ali. E também o ressarcimento de benefícios pagos por culpa do empregador. Na responsabilidade criminal, vem todos esses artigos do Código Penal, gente. Então, crime de perigo, que é expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto ou iminente. A lesão corporal culposa, que a pena aqui é de 2 meses a 1 ano. Né? Casos de homicídio culposo também é detenção de 1 a 3 anos. Né? Então, sem falar na contravenção penal também, né? Deixar a empresa de cumprir normas de segurança e higiene no trabalho. Então, quando a gente fala aqui de gestão, às vezes apresentar essas responsabilidades é bem interessante, porque muitas vezes os gestores não sabem disso, ou pensam que não sabem, né? Muitas vezes, os nossos clientes, a gente apresenta, inclusive, matéria de jornal, porque daí é a realidade, né? Fulano foi condenado, gestor foi preso por homicídio culposo, e isso gera, infelizmente, o medo, né? Muda a cultura. Então, às vezes, como a minha colega falou, às vezes ela falar, né, se lava a escada de cima é pura verdade, né? Às vezes não adianta ali tá a Andréa falando, se o dono da empresa não tem essa visão e não captou a mensagem da Andréa, né? Por exemplo, aqui, né, a própria responsabilidade civil aí também, no caso de terceiros, né, que são cometidos por um problema da empresa, que é, por exemplo, a Embraer, que foi condenada a pagar 1 milhão por morte de um funcionário, né? Então, tem todas essas indenizações que muitas vezes eles não têm noção que podem vir a quebrar uma empresa. Então, isso é bem interessante, eu acho interessante deixar bem claro isso para a alta gestão. E aqui eu só achei uma pesquisa com relação ao grau de atenção às empresas da segurança saúde do trabalho. E, efetivamente, a gente vê que as empresas menores, elas efetivamente têm um cuidado menor com essa questão, né? Quanto maior, mais é o cuidado, né? Só que elas esquecem que tudo isso gera um passivo, né? E esse passivo aqui afeta diretamente no patrimônio da empresa e no valor, efetivamente, da empresa, né? E como prevenir pensando desde já nas questões jurídicas, né? Essas são dicas que eu dou aí de anos que a gente vê as coisas acontecendo. Primeiro, o Código de Conduta e Norma de Segurança Interna, né? Então, esse Código de Conduta, obviamente, ele deve ser respeitado por todos e ser de ciência de todos e também absorvido efetivamente por todos, né? A comprovação da entrega dos EPIs, por exemplo, essa moça, ela estava de luva? Tinha luva? Entregaram o EPI para ela? Não entregaram? Ou ela não usava luva? Ela foi advertida, né? A comprovação dos cursos, né? Os profissionais da área de ergonometria, saúde e segurança, onde demonstram a boa fé da empresa em resolver essas questões de segurança. Cartazes por toda a empresa, a gente às vezes faz due diligence, empresa, a gente vê assim, aquelas empresas que, gente, em tudo quanto é lugar tem, previna-se, use EPI, proibido entrar sem bota, proibido entrar sem EPI. Então, isso é bem interessante porque gera uma cultura, né, e bem visual com relação a essa questão. Advertências por inadequação, isso é super importante. Eu fico irritada quando os meus clientes, eles não querem advertir o funcionário por não usar EPI, por não respeitar as normas de saúde e segurança, mas é fundamental, porque se ocorre um acidente com aquela pessoa que justamente faz isso sempre, e ela nunca foi advertida, eu não consigo nem defender o meu cliente, dizendo, olha, ele foi advertido várias vezes, né, a empresa estava cuidando, então isso é super importante. Pesquisas frequentes sobre a sensação de segurança, sobre a cultura da segurança, um canal de denúncia também, quando a pessoa se sente insegura, né, quando orientam ela a fazer um trabalho inseguro.
ter uma empresa de saúde e segurança do trabalho com seguro. Então, assim, a empresa que faz esse trabalho também de supervisão, quando ela tem um seguro, por exemplo, se ela declara que o trabalho não existe periculosidade, né? E a empresa é condenada por periculosidade, existe também uma responsabilidade do profissional que diz que não há periculosidade. E aí essa empresa consegue solicitar ao seguro essa indenização. Então, é uma forma de se precaver também quanto a passivos, né? E a própria empresa também ter o seu seguro de responsabilidade civil, né? De acidentes do trabalho, isso é fundamental para qualquer empresa ter esse seguro, que pelo menos financeiramente ela vai conseguir, né, se defender, né, na questão financeira efetivamente, tá? Aqui vem algumas decisões que a gente percebeu com relação à responsabilidade mútua da segurança do empregado, né? Aqui, por exemplo, houve um caso em que eles entenderam que não havia responsabilidade do empregador, porque, de fato, o juiz entendeu de que quando o empregado adota uma conduta insegura, né, ele acaba tendo menos responsabilidade. Mas, para isso, a gente tem que provar. E como que a gente prova? Com as advertências. Então, isso é super importante. E também o descumprimento das normas de segurança, a possibilidade de justa causa. Então, é importante as empresas darem justa causa para aquelas pessoas que não cumprem as normas do trabalho. Isso demonstra que a empresa cumpre com a sua função, né, de responsabilidade com relação à segurança. Então, são dois casos assim, que eu acho bem importantes, que você vê que a empresa, quando ela tem realmente um cuidado com essa questão, ela acaba até, né, se isentando da responsabilidade trabalhista, inclusive, tá? E, finalmente, o que eu falo é que um bote não vai para frente se cada um rema a sua própria maneira, né? Então, vem bem complemento, né, na primeira apresentação, de que, de fato, todos têm que estar pensando da mesma forma. Não adianta o gestor intermediário pensar assim, e a alta gerência não pensar, então tem que ser realmente uma cultura integral da empresa. Aquele caso que você mencionou ali, você mostrou no slide anterior, eu queria só observar, eu acho que talvez você concorde comigo, mas a advertência, essa chamada de atenção, ela é importante, né? Que ocorra para que as pessoas percebam, né? Mas não exclusivamente por uma questão de, vamos dizer assim, dar um embasamento, ou criar um histórico para dar aquela proteção da pessoa. Realmente para fazer com que os demais percebam, aquela pessoa perceba principalmente os demais. Mas existem empresas, Luciano, que às vezes, se ela não tiver um código de conduta ou uma regra estabelecida, por exemplo, de repente para o Zezinho se aplica uma regra, um rigor da regra, e para o 2 não se aplica. Então, às vezes, essa questão aí, a gente cai lá na apresentação da Luciane, vamos dizer assim, dentro da cultura, dentro da empresa, não se consegue formar uma cultura de realmente de justiça internamente. Né? Exato. Mas, assim, às vezes os gestores, né, têm posturas diferentes também, ou aqueles gestores que são muito ligados à questão pessoal e não à questão técnica, né? Mas, assim, com certeza, é como educar filho, né? Quanto mais se chama atenção, mais ele aprende, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido também, né? E se você não fala nada, a pessoa, que eu falo, a pessoa não usa máscara, a pessoa não usa proteção nenhuma, e você não fala nada, quem vai usar, né? Então, tem que ter uma advertência bem forte, né? Ontem eu tive uma reunião numa outra empresa que também é familiar à gestão, e bem isso que a Luciana falou. A gente tem um monte de advertência, foi criado a cultura da advertência, mas só fica ali.
não se leva adiante. Então, eu adverto um funcionário hoje, amanhã eu adverto, e aí os graus de punição também são bem distintos. E a conversa foi mais ou menos isso que a Lu falou. Eu falei, gente, vocês têm que ser técnicos, a empresa é familiar, a gestão é familiar, então todos os setores, desde o menino da portaria lá que cuida da parte externa, portaria, serviços gerais, o gestor de serviços gerais é o marido de uma das donas. Né? Daí a menina do RH é a dona. Aí a outra menina do financeiro é filha do dono, um dos donos. Então, assim, é tudo. Os gestores são todos familiares. Então, eu falei assim: ó, vamos esquecer a família do portão para fora. Aqui dentro são todos empregados da empresa X, CNPJ Y e CNPJ X. Então, o grau de advertência está absurdo e a gente está fazendo gestão de burrice, porque a gente continua tendo os incidentes, os pequenos acidentes, que não, graças a Deus, nada muito grave, mas uma torção do pé, o cara pulou, em vez de descer pela escada, pulou da doca, a outra escorregou porque o chão estava molhado, mas não tinha, a menina esqueceu de colocar a plaquinha de chão molhado, umas bobeiras, assim, mas todos que levaram 1 ou 2 dias de afastamento, porque realmente causou uma lesão, nada grave, mas que afastou o funcionário, e teve advertência, mas a advertência fica ali. Daí eu falei exatamente isso, eu falei, olha, a gente tem que criar essa cultura, e essa cultura tem que ser executada de maneira correta, porque senão a gente vai criar um monte de papel, né? Fiscal não vai mais ser papel, nós vamos ter que ainda, além de tudo, ainda escanear, né? Deixar na nuvem para quando o cara chegar aqui, olha, tá aqui o link, senhor juiz, senhor fiscal XYZ, para o cara ler. E resumindo, olha, a gente precisa criar essa cultura e começar a punir o próprio gestor. O gestor, apesar dele ser familiar, ele é um empregado, ele é contratado da empresa. Manda embora. E dependendo da situação, manda por justa causa. Mas justa causa tem que ficar provando A mais B. Manda embora e depois manda procurar a justiça. Porque se nós estivermos certos e ele estiver errado, ele vai pensar 1000 vezes antes de entrar na justiça. O que não dá é para gerenciar problema. Nós só estamos gerenciando o problema, porque vocês criaram esse negócio de criar um monte de advertência e não chegar ao fim da advertência, né? Ela está sendo aplicada aleatoriamente e não está tendo um resultado efetivo. A gente continua com os mesmos problemas, né? É exatamente essa dúvida que eu coloquei, né? Essa questão do se aplica a regra igualmente para todos, né? Por isso, realmente, talvez um código de conduta, acho que a Luciana falou, inclusive, né? De ter esse código de conduta interno, né? Eu digo mais, até um código de conduta e ética, né? E aí, no caso, que se aplique igualmente, né? De forma isonômica entre todos que estão lá. É o que você está falando, pode ser uma empresa familiar, mas as pessoas têm que ter a responsabilidade delas tratadas profissionalmente ali dentro, né? Não há dúvida, né? Agora, quando as pessoas também, os gestores, descobrem que eles têm uma responsabilidade criminal com relação aos seus colaborados, né? Os colaboradores, né? Isso muda um pouco, sabe? Olha, não sei se você sabia, mas você pode ser preso se essa pessoa se acidentar e for caracterizado, né, uma lesão corporal culposa. Então, assim, tem que advertir, tem que demitir, tem que dar justa causa, né? Quando a gente trabalha dentro das empresas, é bem interessante porque, às vezes, o que acontece? O gestor, ele não quer se indispor com o seu funcionário. E aí ele usa o jurídico para isso. Não sou eu que sou ruim, é o jurídico que está cumprindo a lei. Então, assim, tudo bem, se ele não quer se dispor de problema, mas a gente se dispõe e faz, e a pessoa começa a ficar com medo, porque se o jurídico faz isso, a justa causa está perto, né? Então, isso tem dado resultado. Legal. E que sinaliza para os outros do grupo também o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Eu acho que, como tu diz, é que nem criar filho. Tu fala uma, fala duas, mas se tu faz, todo mundo que tá na volta vai fazer diferente, né? É o exemplo, né? Muito bem. E Yuri quer dar uma palavrinha aí também? Eu quero sim. Adorei a postura da Andréia. Fiquei com vontade de trabalhar com você, viu, Andréia? Porque é isso aí.
O povo está querendo me engraçado. matar essa semana, gente. É bacana ver você falando que tem que chamar a atenção dos donos da empresa, né? Sim. E é bem isso o nosso papel de saúde e segurança, assim, bacana. Gostei muito da sua postura. Tinha uma Obrigada. pergunta para a Luciana. Com relação à nova lei trabalhista, que surgiu alguns anos atrás, a gente vê um movimento de diminuição de vários processos trabalhistas, pelo menos no âmbito aqui que eu enxergo. Você acha, Luciana, que isso é um fator nacional ou regional de redução de processos trabalhistas? E isso, mais uma pergunta, isso acaba ajudando a segurança do trabalho, a prevenção? Ou você acha que isso é indiferente? O que você acha? Então, na verdade, diminuiu porque existia, né, uma cláusula lá em 2017 da CLT que mudou, que falava que um artigo, né, que falava que se o empregado perde algum pedido que ele faz, ele se responsabiliza pelas custas dos honorários do advogado. De coisas que elas imaginavam que elas podiam perder, né? Acontece que recentemente, gente, não, 2 semanas atrás, eu estou fazendo uma news agora do escritório, o STF entendeu que essa norma é inconstitucional para pessoas que têm direito à justiça gratuita. E assim, na verdade, eu já vi casos assim de pessoa que recebe 10 mil por mês que o juiz entende que é justiça gratuita. Então, o que eu vou dizer? Praticamente essa norma deixou de valer com essa declaração de inconstitucionalidade. A norma de quem não teve a sua... Eu não sei falar em juridiquês, Luciana. Sem problema, fica à vontade. De quem não ganhou a causa tem que pagar as custas. Exatamente. Isso deixou de valer. Deixou de valer, praticamente. Mas Para quem obtém o benefício da justiça gratuita, mas é muito raro o juiz não dar o benefício da justiça gratuita para um empregado. Entendeu? O que é o benefício da justiça É gratuita? provar que é pobre, provar que não tem condições de pagar as custas do processo. E não tem um valor salarial estabelecido para isso, um parâmetro? Não existe um parâmetro. Eu tive um caso que eu fiquei indignada, que a pessoa, eu juntei foto da pessoa no Facebook usando o Apple, iPhone, R$16 mil. O juiz manteve a justiça gratuita. Coisas assim que eu tenho vontade de morrer. Eu falo, ai, meu Deus do céu. E, Luciana, e quando a pessoa faz tudo isso, tem a justiça gratuita aceita pelo juizado, e ela perde a causa, essa foi a única notícia boa hoje, uma funcionária de uma empresa que eu faço ergonomia, entrou lá, pleiteou um monte de coisa, a causa dela era uma coisa assim, nossa, eu ia ficar sem trabalhar pro resto da vida se eu ganhasse o que ela pediu. E ela perdeu. Saiu o resultado ontem à noite. Ontem à tardezinha eu recebi, hoje, ganhamos, parabéns, tá todo mundo feliz. E com essa causa, ela tinha justiça gratuita, ela fez da nossa vida um inferno, umas 1000 audiências, umas 1000 perícias, um inferno. E não foi provado que a bursite dela venha do trabalho. Até porque ela trabalhou muito pouco, ela trabalhou 6 meses na empresa. Né? Aí é a mesma coisa, tiramos foto, Facebook, Instagram, fazendo crossfit. Eu sou professora de educação física. Quando eu vi as fotos do crossfit, eu queria morrer. Eu falei, tá, então é da maquininha, que é automática. Ódio no meu coração, né? E aí, como é que faz? Ela paga para o juizado que ela perdeu? Porque foi alguns anos. Nesse caso, com essa decisão agora do STF, provavelmente ela não vai ser condenada. Mas olha, ai, que odinho. É um absurdo. E assim, o que vai acontecer é justamente isso, porque as pessoas estavam com medo de pedir o que não era devido. Só que agora, eles não vão ter nada a perder. Então, infelizmente, Yuri, eu acho que vai voltar a aumentar as ações. E não é uma questão de região, nem nada disso. É de oportunismo, infelizmente. Mas, legal, né? Mas essas ações, assim, mais a nível de direitos, vamos dizer assim, aquelas reclamações típicas, hora extra, sei lá, descontos indevidos, essas dúvidas aí todas. Mas na questão do acidente, houve uma percepção se isso afetou também pedidos de indenizações relacionados a acidentes ou outras
Para mim, eu entendo que o acidente do trabalho, quando a pessoa entra, né, geralmente ela tem bastante consciência, né, salvo o caso da Andréia aí, de que às vezes ocorreu dentro da empresa, então é muito difícil ela deixar de entrar uma ação, né, quando principalmente o acidente corre dentro da empresa, né. Isso já não acontece, por exemplo, quando hoje, por exemplo, tem aquele dispositivo com relação a trajeto, né? Não entende-se mais que o percurso casa-trabalho, ele faz parte da jornada de trabalho, tá? A lei mudou com relação a isso. Sim. Então, a jurisprudência já tem entendido de que, nesse caso, havendo um acidente no trajeto, não é considerado acidente de trabalho. Então, isso diminuiu. Né? Agora, os acidentes que acontecem dentro da empresa continuam em alta, assim, porque acontece e, com certeza, tem as ações, né? É possível que, percentualmente, isso daí cresça em relação a outros problemas trabalhistas, no Sim, caso. sim. Agora, uma coisa que eu queria comentar com vocês, que foi um caso bem legal que a gente ganhou, falando da Andréia também, a gente tem o costume, né, quando a situação, assim, é muito aberrante, assim, que eu falo assim, aquela coisa, assim, você fala, gente, a mulher não perdeu capacidade laborativa, eu tenho certeza que ela está trabalhando e entra. A gente coloca investigador e prova. Esses dias um cara, ele entrou, né, com uma ação, tudo, e ganha, esse processo não era do nosso escritório, era de uma outra empresa, a gente pegou. E aí o dono indignado, Luciana, eu não quero, eu não posso, eu não admito pagar quase 1 milhão para esse cara. Esse cara trabalha, eu tenho certeza que ele trabalha, ele hoje trabalha, ele tem uma retífica de motores, não sei o que, não sei o que. Pois o investigador foi lá, gravou, conversando, o investigador é muito, já, né, macaco velho, pegou, gravou, ele, pô, que legal, nossa, mas quanto que você ganha por mês aqui na retífica? Ah, você faz um trabalho manual aqui de pintar, não sei o quê. Não sei o quê. Conseguimos reverter em ação rescisória esse caso, uma prova do cara trabalhando, porque ele dizia que ele não tinha capacidade laborativa. Então, assim, tem também trabalho de formiguinha, né? De você ir atrás e de você não se... Isso depois da empresa condenada, quantos anos depois da condenação? Essa rescisória, ela tem que ser proposta até 2 anos depois do trânsito em julgado. Então, tipo assim, foi nesse ínterim, né, entre o trânsito em julgado e 2 anos que a gente propôs a ação. O juizado tem entendido essas investigações, Facebook, Orkut, filmagem, eles têm aceitado, porque teve uma época que eles não estavam muito dando bola, né? A gente fazia todo esse trabalho de ir atrás, porque quem faz a investigação geralmente é o técnico de segurança, né? A pessoa, né? A gente transmuta em tudo quanto é lugar, e a gente acaba descobrindo umas coisas e começa a dar... E o pessoal o juizado tem aceitado para a gente colocar isso como defesa. Então, porque daí eu vou até o céu e até o inferno, se for necessário. Tanto para ambos os lados. As redes sociais, né? Primeiro, assim, na rescisória você tem que ter uma prova posterior ao julgado, né? Então, você provar que aquela informação você só conseguiu obter depois do julgado. E por isso que você reabre o processo, né? Mas as redes sociais, elas são entendidas, principalmente quando é a pessoa que publica, né? Eu estou declarando, por exemplo, aqueles casos que a pessoa pede hora extra e é gestor. O cara declara no LinkedIn que é gestor, né? Que demite, contrata, tem poderes, faz todo aquele, né? Fala ali no LinkedIn que ele é o todo-poderoso. Aí chega na reclamatória, ele fala que ele é um coitadinho, hora extra. Horário, que ele ficava até 10 da noite trabalhando, ele pede hora extra. Nesses casos, assim, sempre a gente entra no LinkedIn e, assim, o juiz entende que ele mesmo se declara gestor. Então, como que ele vem agora pedir hora extra, né? Ele se declara publicamente ser gestor, né? Sobre a sucumbência, eu já percebi, né? Eu vi alguns relatos, por exemplo, de pessoas que foram à justiça, queriam ir à justiça, mas o advogado, inclusive, não pediu os atrasados para que não criasse um passivo, porque via muito risco na ação. Então, entrava com a ação, por exemplo, reintegração, mas sem pedir os atrasados. Mas a justiça ainda percebe isso daí, assim como esse receio, né,
como algo assim que deve ser tratado de outra forma. E aí, em alguns casos, inclusive, apesar dele não ter pedido, da pessoa não ter pedido, a justiça condena a empresa a pagar, mesmo os atrasados. Achei interessante isso, sabe? Porque realmente causou um furor aí entre os, acredito, né, que entre os escritórios de direito, de advocacia, com esse receio de pegar algumas cláusulas, e o cara diz assim, não, mas se a gente fizer essa tua continha aqui, vai dar uma conta milionária, né? Aí a pessoa fica com aquele receio de ter o embasamento mesmo. Porque se perde, né, com relação, caso não tenha justiça gratuita, né, ou antigamente, que se perdia, ele tinha que pagar honorários que era 10% do valor do pedido, né, que foi indeferido. Então, tem um caso lá no escritório que a moça também, ela era PJ e ela pediu vínculo, que o processo dela era de 700 mil reais, e ela perdeu. Essa ela não tinha justiça gratuita, porque ela ganhava um valor bem considerável. E ela foi condenada a pagar 70 mil de honorários. Caramba. Então, assim, acontece, né? Então, assim, mas aí que tá, né? São aventuras jurídicas, né? Sinceramente falando. Ok, gente, muito bem. Vou aproveitar e encerrar aqui, que já deu aí mais de 1h30 que a gente está nesse bate-papo. Agradeço a presença de vocês, né? O Yuri já teve que nos deixar aqui, deixou um aviso. Agradeço também a Andréia. A gente vai deixar o link com a palestra e a apresentação e esse bate-papo disponível no site da BRH, no canal do YouTube da BRH, e eu agradeço pela participação de todos, né? E no próximo mês a gente volta com mais uma reunião, onde a gente vai tratar agora do relatório de fechamento desse ano, que eu vou trazer para o grupo, e ao mesmo tempo vamos fazer um planejamento para 2023. Então, a próxima reunião é em novembro, e em dezembro a gente vai dar férias aí para o pessoal, dezembro e janeiro, e aí retornamos aí só depois em fevereiro. Então, agradeço a Luciane, agradeço a Caroline, a Andréia, que está presente, né? Chegou mais aqui, mais um participante de última hora, a Ellen. Agradeço a Ellen ter chegado aí. O Yuri estava aqui minimizado, desculpa, achei que tinha ido embora. Agradeço a todos e boa noite. E vou encerrar aqui a gravação, ok? Muito obrigada, Fernando, Carol, foi um prazer. Andréia, Yuri, Ellen, muito bom estar com vocês, viu? Ok, pessoal. Igualmente. Muito Obrigada, obrigado. gente. Tchau, Boa boa noite. noite. Até mais.